Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar essa semana sobre pessoas, vamos fazer aqui uma síntese sobre o pedido da Sheila, que é para falar a respeito de produtividade, e também da Daniela Galiani sobre o impacto nos times, nas equipes. Então, a nossa visão aqui vai do macro para o micro. Nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais estratégica, então se você precisar entrar em mais algum detalhe, por favor, se manifeste. É um assunto vasto, não queremos polarizar e muito menos também esgotar o assunto. Então, nós vamos falar a partir da minha experiência, e se você tiver uma outra experiência com esse assunto, ou uma outra visão, por favor, compartilhe com a gente, porque isso fica cada vez mais interessante a partir do momento que a gente tem bastante trocas aqui no grupo. Hoje nós vamos falar de liderança. Depois, amanhã, nós vamos falar sobre os colaboradores. Abrimos uma parte em especial para os atendentes, para as equipes de call center. E depois fazemos uma conclusão. Provavelmente iremos até sábado com esse assunto, ok? Se você sentir falta de alguma parte, algum comentário, por favor, se manifeste. O primeiro ponto que a gente precisa pensar hoje em dia, quando a gente fala de liderança, é que o modelo administrativo de alguém que dá as ordens e depois se responsabiliza por elas, cada vez mais não tem esse espaço, não tem mais espaço para isso. Sobretudo, pessoal, no digital. Porque tudo hoje é na base das plataformas, os softwares, celulares, que são feitos para se renovar. Então, a gente precisa pensar que o líder ele está preocupado com o ecossistema. Este ecossistema que ocorre através das plataformas e que permitem um ambiente de negócios, permite que o ambiente de negócio aconteça e que se renovam com mais velocidade. Isso, gente, a gente chama de inovação. Então, a gente vem falando aqui que a inovação ela tem que ser voltada para a competitividade, para o cliente com vista sempre para a aquisição, a rentabilização e a retenção de clientes. A gente nunca pode tirar em mente o cliente, porque o que mais a gente vê por aí é o inovar por inovar, que não faz o menor sentido. É o vamos pensar fora da caixa, vamos inovar, enfim, sem foco no cliente. Então, o novo líder ele precisa estar preocupado em tirar esses entraves que impeçam o aumento da taxa de inovação. Ele tem que ajudar a trabalhar nos ambientes de cultura, no financeiro, tecnológico, legal, informação e ir articulando para que o ambiente se torne favorável. Ele tem que ajudar as pessoas a que elas possam traçar o seu próprio caminho dentro do projeto. A gente tem que lembrar que o cliente está mais empoderado, mas também os colaboradores estão mais empoderados, os pacientes estão mais empoderados, o cidadão está mais empoderado. Um bom exemplo aqui para começar é quando a gente vê aqueles squads, que a gente geralmente usa a metodologia Agile e os times multidisciplinares se formam com pessoas de várias áreas. O papel do líder, por exemplo, é facilitar que o projeto se desenvolva. E se você não for o gerente do projeto, você ainda vai exercer a liderança como representante de uma área. Então, de alguma forma, ainda assim você vai estar liderando aquele grupo para a participação no negócio, como um representante da área que você atua. Seja você do atendimento, seja você do financeiro, da logística, você vai liderar ou vai influenciar esse grupo. Agora, o papel do líder ele é contextual. Você vai ser o líder naquele momento em que você estiver trabalhando especificamente naquele negócio. Você pode ser um líder na comunidade, você pode ser um líder na igreja, na escola e por aí vai. Você vai se tornar um líder conforme aquela necessidade. E aí você me pergunta, Sarkis, mas e aquele super líder, o sabe tudo, o cara que era mega preparado? Bom, hoje em dia, para se encaixar naquele velho modelo mental de liderança que a gente tinha, então é preciso conquistar a atenção de muita gente por muito mais tempo.
É por isso que a gente diz hoje que a liderança é contextual e líquida, né? Você tem que se adaptar para os diferentes cenários. Nós temos agora uma liderança que é muito mais curadora do que gestora. Aliás, até a palavra gestão está um pouco fora da moda. Olha só, no digital, a gente tem até uma desconfiança maior ainda de quem se impõe pela força ou pela autoridade. Até porque a gente está avaliando o tempo inteiro, né? Você não faz numa tomada de compra sem antes consultar a avaliação na web. Então a gente está sempre de volta àquela linguagem digital dos likes, das curtidas, dos cliques que se estendem também para as pessoas. E a gente acaba desconfiando do que não é avaliado. E a gente não compra sem antes checar a internet e ler a avaliação, o comentário. Da mesma forma que hoje nós temos pessoas que são seguidas, por exemplo, lá no Twitter. Tem autoridade nas mídias sociais, tem gente que tem mais autoridade do que outras, né? E você tem aí os youtubers. Então, hoje você tem os seguidores e os seguidos. Inclusive, os perfis das redes sociais são levados em consideração na hora de um emprego e na hora de tomar uma série de medidas, por exemplo, até numa avaliação de crédito, né? E é isso que a gente fala, a liderança ela é tão contextual que se o sujeito fala uma bobagem na rede, perde a reputação na hora. E aí se esvazia clique e até interesse, né? Se perde a liderança. E aí, pessoal, tem uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, que é essa história de trabalho em equipe, né? Que juntos a gente é mais forte. É claro que quando tem aquele grupo motivado, imbuído para alcançar determinado resultado, sem dúvida que é bacana de ver. Mas as ideias disruptivas ocorrem em pessoas que têm algumas características particulares. E não é só no grupo. Por exemplo, a capacidade de questionar as autoridades, né? E questionar ideia, pessoas, instituições. Tem uma criatividade de unir ideias que os outros não conseguem juntar. E mais, né? Muitas vezes disciplina para levar adiante uma ideia disruptiva. E aí nascem as startups. Então essa história de que só o que é de grupo é bacana, que é preciso fazer reunião, que é preciso fazer design think. Aliás, design think, gente, onde é que as ideias parece que ficam reproduzidas naqueles papéis coloridos, sabe? Parece que a impressão que dá muitas vezes que é uma formatação do pensamento. Então a gente não pode perder a espontaneidade do individual, né, pro coletivo. Por outro lado, é difícil a gente ver, ter isso em mente em uma instituição tradicional. Tudo que a gente está falando também não é só para startup, mas precisa ser adaptado para as instituições tradicionais, porque elas tendem a matar o tipo de iniciativa. É impressionante. Um exemplo, outro dia, falando de um gerente de um projeto, ele disse o seguinte: ó, eu sou o líder aqui e o sujeito da outra área não está vindo para o squad. Aí você vai falar com o chefe do sujeito e fala, não, como é que eu vou? Eu não sei o que está acontecendo lá, eu nem incentivo o colaborador aí. E aí você vai conversar com o colaborador, ele vai falar o seguinte, meu chefe nem sabe o que eu estou fazendo lá. Então, gente, vocês percebem que é uma coisa muito louca, se deixa de participar de um projeto simples, um projeto importante, mas é porque na empresa tradicional não tem uma estrutura para avaliar o sujeito que ele está fazendo lá. E, pessoal, o vídeo está ficando um pouco longo, eu vou ter que parar por aqui para que a gente possa continuar amanhã esse assunto, e é importante que você diga a sua opinião para que isso fique cada vez mais interessante. Um forte abraço.